Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Hoje é o primeiro dia da semana, vocês estão num desânimo desse? Imagina se fosse o último dia da semana. Bom dia! Bom dia. Agora eu ouvi. Graça e paz, amém? Vamos estar iniciando a nossa lição de hoje, dando continuidade a um assunto que nós já estamos estudando nas últimas semanas, nas últimas escolas bíblicas. Eu não sei como é que é o português não, mas é mais ou menos por aí. Nós estaremos estudando o capítulo 18 de Gênesis, onde tem aquele encontro de Abraão na tenda com os três homens, a Bíblia cita assim, e eram anjos, né, e o próprio Deus falando com ele. Então vamos estar lendo para que nós possamos entender. Gostaria que abrissem a Bíblia no capítulo 18 de Gênesis. Sua Bíblia? Ah, tá. É porque a sua Bíblia gosta de ficar no primeiro banco, sabe? Ela é convertida. Gênesis 18. Todo mundo achou? Eu vou ler a partir é o seguinte. Abraão estava ali na sua tenda, na sua casa. Aí surgiram, ele viu 3 pessoas vindo em direção à tenda dele, ao local que ele estava. Esses são os primeiros versículos. Eu vou ler só a partir do versículo 16, a partir do versículo 6. Porque assim que eles chegaram, Abraão foi hospitaleiro, pediu a sua esposa para fazer pães, né, alimento. Foi lá no curral dele, pegou uma ovelha, um bezerro, né, para dar para eles também de alimento. E diz assim, versículo 6: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho e deu ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalha de leite e o novilho para mandar preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Aqui ele está se confirmando o cumprimento daquela promessa que foi feita lá atrás, né? Aí, prosseguindo, Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Diz o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há demasiadamente algo, difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou: eu não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ristes. Talvez esse riso aqui, esse riso aqui não era de dúvida, de incredulidade na promessa, mas nas condições que ela se encontrava, ela e o marido. Aí continua: tendo-se, pois, levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
porque eu o escolhi para que ele ordene seus filhos, a sua casa e depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, falo-ei saber. Aí a história continua, se for ler vai ficar muito extenso, mas o que vai acontecer? Aqueles anjos, aquelas pessoas vão dizer para Abraão que Sodoma e Gomorra está em pecado, o clamor chegou até Deus, e ele iria destruir todas as duas cidades em função do pecado, em função da situação da cidade. Dando prosseguimento, aí Abraão começa aquela: mas se lá existir um justo, dois justos, vai destruir? Aí Deus vai responder: não, por causa do justo não destruirei a cidade. Tá? Então vamos agora para a nossa lição, que nós vamos chegar nessa parte também. E aqui está dizendo: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez, se porventura se achar ali 10, e diz o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Então preste bem atenção, a gente já começa a ver aqui algumas lições. Primeiro, a gente observa que a intercessão e o clamor de um justo, Deus ouve. Porque Deus falou: você está clamando, então se tiver 10, eu não destruo a cidade. Isso quer dizer que não tinha os 10, Aí dando o prosseguimento, a verdade prática: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. O que isso quer dizer? Apesar de às vezes a gente ficar assim: mas Sodoma e Gomorra, coitado, será que lá não existia ninguém justo? Será que não existia? É igual no tempo de Noé: será que somente Noé e a família deles eram justas? Aí a gente vê o seguinte: todos temos tempo, prazo suficiente para o arrependimento. Porque Deus não chega assim: você fez, você leva, não. Você tem um tempo para pensar, para raciocinar, para decidir. E uma das coisas que mais acontece quando o pecado vem à nossa mente, ou alguma coisa que não é correta vem à nossa mente, você tem tempo de pensar, você tem tempo de raciocinar, você tem tempo suficiente para decidir se vai fazer determinada coisa ou não vai fazer determinada coisa. Vou dar um exemplo aqui hipotético, só para vocês entenderem. No tempo mais antigo, lá no tempo do pastor Zezé, lá não sei, muitos anos atrás, era assim: uma família, lá na roça uma família não combinava com a outra família, por causa de terra, por algum motivo político, não combinava. Aí, por um motivo qualquer, a família A agredia um membro da família B. Aí a família B preparava ali uma vingança. Passava-se uma semana, um mês, aí eles iam lá e matavam um cara da outra família. O outro passava mais um mês, 2 meses, vinha cá e fazia o mesmo. Isso aí nessas cidadezinhas aí, essa é a história que todo mundo sabe que acontecia. Quer dizer, todas essas atitudes, eles tinham tempo de repensar e não fazer. E da mesma forma, nós em pleno 2026, todos nós temos tempo suficiente para que consigamos analisar se as nossas decisões, se as nossas ações estão ou não dentro daquilo que Deus espera que nós façamos. Dizer que não tem tempo de pensar é muito improvável, porque poucas ações nossas são reativas, pai bola, que não dê tempo de analisar e de pensar. Ali é o texto que nós lemos, só que nós lemos a primeira parte dele, que é Gênesis 18. E agora nós vamos ver a palavra-chave: juízo, de justiça. Essa é a palavra-chave da nossa lição.
Dando prosseguimento, nós vamos ver o seguinte. Nessa lição nós vamos estudar que Abraão recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. Aí naquela conversa ele também fala do juízo sobre Sodoma e Gomorra. Vamos parar um pouquinho aqui. Como eu sempre digo para vocês, eu venho com as possíveis perguntas que alguém possa me fazer, principalmente a Santinha. Então já vem com o que ela pode me perguntar. E eu vou fazer a primeira pergunta para ela agora. Antes que ela me faça, eu vou perguntar para ela. Santinha, presta bem atenção. Abraão sabia, quando aqueles homens chegaram, que eles eram anjos? Sim ou não? O que você acha? Agora não me pergunta mais, tá vendo? Eu acredito que 2 eram anjos. Sim. Mas Abraão sabia? Porque Abraão tratou eles tão bem. Abraão foi hospitaleiro, mandou preparar comida, mandou preparar um churrasco para eles. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Alifon, o que você acha? Ele sim, pelo fato que ele tinha um pensamento diferente, ele conhecia quando as coisas eram, quem eram. Tá bom, então vamos continuar. Dando continuidade à história, quando esses 2 chegaram lá em Sodoma, não, os 2 chegaram lá em Sodoma, eles encontraram com Ló na entrada da cidade. E Ló também tratou eles muito bem. Ló sabia que eles eram anjos? A pergunta. Pois é, a resposta é: não sabiam. Se você ler o texto bem profundo, você vai ver que eles não sabiam. Só que depois, logo em seguida, eles identificaram sim que eles eram. Uma coisa curiosa, por que então que Abraão tratou tão bem aquelas pessoas? Aí já vai. Era costume da época, tá? Era costume da época ser hospitaleiro. Inclusive por questão de bondade, por questão de retidão, por questão de coisas boas. As pessoas tinham esse caráter, como também tinha pessoas que não tinham esse caráter de bondade. Mas Abraão, sim, ele era uma pessoa hospitaleira. Aí vem a seguinte pergunta: mas peraí, Abraão recebeu esses camaradas, e se esses caras fossem inimigos? Os caras poderiam chegar e destruir a tenda deles. Mas por outro lado, vocês lembram que Abraão tinha homens valentes que defendiam ele? Abraão não chegou e levou isso para dentro de casa, não. Abraão recebeu isso lá fora até identificar quem que era. Aí a Bíblia nos diz para sermos prudentes como o quê? A serpente e manso como as pombas. Então aí nós já começamos a perceber que a Bíblia já trabalha com isso. Ela nos diz que nós devemos ser prudentes ao analisar as coisas. Prudente, prudência, sabedoria, sábio. E isso é uma coisa que às vezes falta em nós cristãos do século, de 2026. Isso é século 21, né? Já nem sei mais em que século nós estamos, mas é 21. Então, essa gente tem que ter sabedoria, conhecimento. Essa sabedoria, esse conhecimento vem do estudo da Bíblia. Por isso a importância da escola bíblica dominical. Semana passada, na lição da semana passada, apesar de eu já ter não sei quantos anos aí, de 40 e tantos anos de escola bíblica dominical, o pastor falou um negócio aqui, estava falando um trem, caiu na minha mente outra linha de pensamento. E eu disse, poxa, eu nunca tinha percebido isso da forma que ele falou. E olha que eu estou falando em 40 anos de escola bíblica dominical, não estou falando de um ano, uma semana, não. Porque eu sempre sofro, claro, eu devo ter um aproveitamento aí de 80%, 85% de escola bíblica dominical, mas são muitas escolas, já ouvi muito. E percebi que a gente não deve tentar dar uma ajudinha para Deus. Eu já sabia disso? Já sabia. Eu já sabia disso. Mas, da forma que falou, isso entrou na minha mente de uma forma diferente. E aqui nós vamos ver o seguinte: temos que ter essa sabedoria. As cidades de Sodoma e de Gomorra eram cidades
mas que tinha maldades, tanto que a palavra sodomia ou sodomista vem de Sodoma. Ali, prostituição e tudo do gênero, desse gênero, era tranquilo. E hoje, em pleno 2021, nós vemos ainda muitas casas de crentes, pastor, não assuste, que pornografia assiste, vê, normal. Quer dizer, será que nós não estamos aí pegando uma perna lá de Sodoma lá atrás? O que vocês acham? Por isso a Bíblia nos diz sobre prudência. Por isso nos diz sobre conhecimento. Então, vamos prosseguir. Aqui, qual o objetivo da lição? São 3. Primeiro, mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem Abraão. Sabe o que isso aqui nos mostra? Uma coisa muito interessante. Deus poderia muito bem fazer o juízo sobre Sodoma, sobre Gomorra, sem avisar para ninguém. Mas Deus sempre avisa daquilo que Ele vai fazer. Sempre está comungando, informando as decisões dEle. Por exemplo, vamos lá. Se hoje alguém disser que não sabe que Jesus vai voltar, e aí? Está escrito, todo mundo prega, todo mundo fala. Nós não sabemos que temos que aceitar Jesus, não está escancarado isso para todo mundo? Então como que alguém pode dizer que não sabe disso, que não foi avisado, que não foi informado? Então ali Deus sempre informa antes, entendeu? Ele não nos deixa sem explicação. Que Deus anunciou a Abraão que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Está lembrado lá quando Noé construía a arca? Eles chamaram Noé de doido, riram da cara dele, tudo. Mas Noé estava com um objetivo. E certamente, são 100 anos, pastor, que ele levou construindo? 100, né? Naqueles 100 anos de construção daquela arca, com certeza ele falou para algumas pessoas mais próximas, amigos, que a terra seria destruída. Mas ninguém acreditou na palavra dele. Ninguém acreditou. Mas ele deixou a palavra dele. E terceiro, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Vamos lá. Os anjos visitam Abraão. Nessa primeira parte aqui, do capítulo 18, ele fala sobre essa história da visita dos 3. Chegaram 3, um ficou com Abraão e 2 foram para Sodoma. É isso que eu estou dizendo, porque quando eu falei 2, não é que não, eram 3. Um ficou lá, Abraão, que entendemos que seja o próprio Deus. Não é isso mesmo, pastor? Porque é uma das poucas passagens da Bíblia. Porque a coisa mais interessante é o seguinte, presta atenção, Deus fala de várias formas. Deus fala de várias formas. Ele fala através dos anjos, que nós vemos na Bíblia várias vezes, os anjos indo e anunciando uma mensagem de Deus. Ele fala, o próprio Deus, ou Jesus, exemplo aí, são menos vezes, mas fala, igual essa com Abraão, né? Qual outra aí, pastor? Melquisedeque também, né? E tem outras vezes aí. E ele fala através dos profetas. Aí, uma outra coisa, lembrando que nós somos profetas do século 21, é nós que anunciamos a palavra. Lembrando que profeta não é adivinho. Isso, adivinha é outra coisa. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus para os homens. Eu falo a palavra de Deus, a Miriam fala, a Santinha fala, né? Todo mundo aqui fala, ou seja, nós pregamos o Evangelho. É o que estava aqui antes sobre a questão de missões. Então, aconteceu, ele chegou para visitar e trazer essa mensagem.
Então vamos lá. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, aqui a gente leva a entender que é o momento mais quente do dia, aquele horário ali de 13 horas, meio-dia, quando o calor é intenso. E é interessante que nessa hora era o horário que, pela cultura lá da época, as pessoas tiravam para terminou de almoçar. Aquilo que muitos fazem hoje, né? Termina de almoçar, escova os dentes, encosta no sofá, daí a pouco está cochilando. É mais ou menos isso aí. Então, esse era o momento das pessoas que costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar, sair de casa por causa do calor. Aí nós vemos que Deus não está sujeito a tempo, espaço, local. Ele age nas horas mais, na cabeça humana, mais improváveis. Entendeu? E deixa eu contar só uma história aqui. Essa aqui eu tenho que contar. O pastor contou que semana passada, não sei quem ouviu, eu vou resumir. Quem estava aqui vai entender o que eu estou falando, depois eu vou contar. Ele contou semana passada que foi comprar uma carne, deram o código errado da carne, a carne que ficava lá, sei lá, por R$80, ficou por 22, 23, não sei. Na hora de pagar, ele viu que estava errado, voltou lá no cara, meu amigo, você errou aqui, não sei o quê. O rapaz consertou o código e ele queria pagar, sei lá, R$25 da carne, pagou, sei lá, 80. Aí ele contou que no dia seguinte ele foi comprar um remédio que custava, sei lá quanto, 200 e poucos reais, descobriu que tinha uns créditos ali, velo que nem sabia que tinha, o remédio ficou por R$16. Se não for os valores, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Aí eu cheguei em casa e falei assim, falei com a Cris assim, engraçado. O pastor falou um negócio errado na igreja. Ela, o que ele falou errado? Aí eu contei o caso para ela, que ela não veio não, tá, pastor? Ela foi na igreja, de outra igreja esse culto, tá? Depois puxou a orelha dela. Ela ficou brava comigo. Aí eu falei assim, o pastor contou assim, assim, assim. Aí ela falou assim, mas você não acredita e não sei o quê. Eu disse, engraçado. Eu entrego o dízimo certinho, eu vou na igreja, eu faço tudo, leio tudo bonitinho, igual o crente tem que fazer. E ao invés de eu ganhar um prêmio, eu ganhei foi o seguinte, entraram na justiça contra mim por uma coisa que está totalmente infundada, eu fui lá me defender, o juiz me multou em R$2.000. Mas esse trem está errado, eu faço tudo, hein? O processo que eu paguei, para poder entrar, para me defender, eu não consegui ganhar a justiça gratuita, aí eu tive que pagar R$2.000. Mas o trem está na contramão, eu faço tudo certinho, ainda vou perder dinheiro. Aí pronto, R$2.000 deu um furo no meu orçamento. Aí ela falou assim, tem que pagar isso. Eu falei, ai meu Deus, tá, todo dia, tem que pagar. Aí ela chegou num ponto, tem que pagar isso. Eu falei assim, não tem dinheiro mais não. Aí por acaso, ela me deu uma conta mais barata para pagar, eu fui lá olhar se tinha dinheiro. Eu não sei se vocês já viram, tem banco que mostra as contas em todos os outros bancos. Quando eu entrei lá, R$2.300 na minha conta. Pessoal, alguém depositou dinheiro errado na minha conta aqui, o que é isso? Deixa eu conferir. Fui lá e conferi. Adivinha o que era? Um imposto de renda que caiu, que eu nem sabia que ia cair, que eu olhei na sexta-feira, não estava previsto cair, foi uma glória. Quer dizer, aí ela voltou, viu? Aí começa, né? Viu? Não te falei? Aquelas histórias de sempre. Então eu estou só reforçando o que o pastor disse. Deus está no controle de todas as coisas. Não, ela estava na EBD, eu estou falando à noite, ela ficou brava, depois, nossa Deus, pastor, estou no sol em casa depois. Então vamos prosseguir aqui. Então, Deus sempre age, não nos deixa, eu estou dizendo isso para vocês, não é com sentido de eu sou melhor, não, é porque Deus é fiel naquilo que Ele promete, e se Deus prometeu fidelidade a quem procura ser fiel, nós teremos a fidelidade de Deus, sim. Nós teremos. A própria Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão. E nem a sua descendência. Vocês fiquem espertos, isso aí está controlado. Assim, estou falando que você tá. Não vem com essa não, que filho de peixe é peixinho, não, que tem outros textos que defendem o outro lado, tá? A Bíblia também diz que os filhos, aliás, se os pais comerem uvas verdes, a alma que pecar, essa morrerá.
Só para defender um pouquinho aqui, tá? Então vamos prosseguir aqui. Aí vejamos aqui o que acontece. Os anjos chegam, dão um recado, confirmam a promessa que foi feita a Abraão lá atrás, né, do nascimento do filho deles, Isaac. Aí nós aprendemos que nesse intervalo aí, Abraão e Sara tentaram dar uma ajudinha a Deus para resolver um problema que era de Deus. Aí Agar, Ismael, a história que nós aprendemos na outra escola bíblica dominical, que não era esse o plano de Deus, mas pela dureza do coração dos homens, aquela história toda, querer resolver as coisas da própria maneira, aconteceu todo esse intervalo. E Deus vem agora, mesmo com a infidelidade, entre aspas, deles, cumprir aquela palavra de fidelidade que ele tinha dito lá atrás. Aqui ainda está falando da chegada deles, né? Da hospitalidade. E vamos para a próxima. Abraão se mostrou diante do anjo, Senhor dos deuses, no caso, o anjo não aceita se passar. O anjo não aceita que ninguém se poste diante dele. Não. Então, aqui, eu acredito que é o anjo de Deus. Peraí, vamos lá. Eu tenho que lembrar que agora, eu acho que o anjo ele prostra perto do anjo, né? Desse texto não, né? Nesse texto não. Eu teria que verificar. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que está lá no original. Deixa eu ver aqui, apareceu. Aqui fala prostrou-se em terra, no versículo 3. Você já viu, cadê? Tá aqui. Você já viu que na cultura, aqui não é no sentido de idolatria, porque na cultura deles, eles tinham alguns gestos, igual, por exemplo, já viu que os japoneses, quando chega alguém, eles fazem assim? Né? Esse aqui não é aquela no sentido de adoração, mas mais no sentido de recepção, de cultura. Igual, por exemplo, você chega perto de uma pessoa, o que você faz? Né? Se você for... Tem países que eles cumprimentam com beijo. Então, essa dele abaixar aqui era uma maneira de estar dizendo, você é bem-vindo aqui. Era um gesto não de idolatria, igual os outros. Por exemplo, os outros que prostraram, tu és isso e pum. Aí é diferente. Esse aqui é por uma questão da cultura da época. Tá bom? Tá aqui. Então, vamos prosseguir ali. Então, ali tem a ver com a hospitalidade, com a recepção dele, né? Aí ele está dizendo o seguinte, ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda melhor. Nós vivemos hoje no mundo que algumas coisas parecem que mudaram ao longo do tempo. E uma dessas é essa questão de hospitalidade. Há uns 20, 30 anos atrás, a gente fazia evangelismo indo de casa em casa, convidando a pessoa chegava no portão, te atendia, você entregava um panfleto, né? E assim a gente fazia evangelismo. Hoje, quando você chega para fazer evangelismo, primeiro, o muro é todo fechado. Quando tem muito, tem um interfone. Você interfona lá dentro, quem é? Nós somos da igreja. Agora não. É assim. É assim. Você chega num prédio, o prédio tem lá, sei lá, 8 apartamentos. Você não consegue entrar, porque tem um muro aqui, uma coisa, e lá na frente que está a entrada do portão. Você não consegue. Então, quer dizer, aí fica parecendo que mudou. Não. Hospitalidade, ela continua existindo. Da mesma forma, ele está falando daquilo ali. Tratar bem as pessoas também é uma orientação de Deus, uma orientação da Bíblia. Sabe por quê? Como que... Hein? A Bíblia fala, sede hospitaleiros, porque sem saber vocês
estarão recebendo anjos. Isso está lá em Hebreus 13, se não me falha a memória, 13:12. Eu passei por esse versículo. Então é o seguinte, a própria Bíblia nos fala, seja hospitaleiros, porque vocês podem estar recebendo anjos, sem nem saber. A Bíblia fala isso, está lá em Hebreus, se não me falha a memória, é 13:12. Eu não vou chutar não, se vocês apertarem aí, eu olho aqui, eu tenho escrito aqui. Então, como que você vai evangelizar alguém se você não tem essa afinidade? Isso faz parte. Tem pessoas que têm carisma para isso, o que não é meu caso. Assim, quem a Miriam tem, vocês têm, minha cara feia, fechada, eu espanto as pessoas. Então, eu sou mais a segunda fase. Depois que a pessoa já maciou a carne, ensinar aí é mais fácil. Mas... Hoje, com a violência, né? Digamos assim, as pessoas são cismadas, aprenderam. Sim, mas é a situação do mundo atual. Então, vamos prosseguir aqui. 3. O patriarca ofereceu o melhor a seus visitantes, e enquanto estava ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão, onde está Sara? Ali é onde foi definido e confirmada a promessa que tinha sido feita sobre o nascimento de Isaac. Agora preste bem atenção, imagina se Abraão não tivesse recebido aquelas pessoas. Já pararam para pensar? Eles não teriam sentado, não teriam almoçado junto, ou lanchado, não, mas lanchar churrasco também, né? Acho que está mais para almoço. Não teriam almoçado com eles. Eles estavam com um clima ali totalmente harmonioso. Ou seja, a pessoa que não recebe você, quando você vai levar a palavra de Deus, você bate num portão, né? Que ele não te recebe, ele está perdendo uma oportunidade de receber uma mensagem. Essa semana eu estava fazendo um trabalho lá no gabinete e fui visitar uma pessoa. Quando eu cheguei na casa da senhora, eu falei assim, bom dia. Aí você tem que chegar, né? Bom dia, tal. A mulher olhou para mim assim, bom dia. Eu pensei, eu sou da equipe do, né, fulano de tal, eu gostaria de fazer uma visita, não quero visita não. Eu disse, tá bom, obrigado, tenha um bom dia, fica na paz. E fui embora, olhei para a cara da mulher, a mulher com o joelho, com a cirurgia de todo tamanho, acidente de moto, alguma coisa assim. Olha como que a pessoa é amarga. Aí eu fiz logo aquela análise rapidinha. Poxa, se eu que ela não conhece, ela não pode falar um bom dia, ser educada comigo, essa mulher está com a vida toda bagunçada. Psicologicamente, não sei o motivo da raiva dela, com certeza não é de mim, eu nem conheço, mas é a questão da hospitalidade, da educação, dessas coisas todas. Tá bom? Na hora que eu falei, eu ia fazer uma oração, a pessoa já falou, você não tem nada no seu padrasto. Como é que funciona? Isso aí é normal de ouvir, ué. Isso, sabe? Eu até, graças a Deus, eu nunca tive essa experiência negativa. Essa daí, não. Essa de eu querer orar com a pessoa me tratar desse jeito. Eu já tive, assim, você entregar o folheto, a pessoa falar que não quer. Não quero não. Eu disse, beleza. Ou então você entregar o folheto, a pessoa amassar o folheto e jogar fora. Não falo nada com ele, não brigo, porque a vontade é dar um pescoção, mas não faço nada disso não. Sim. O próprio Jesus fala, não é a vocês que eles rejeitam, é a minha. É isso mesmo. Então vejamos aqui. Ali nós vamos ver o seguinte, quando ele contou a história que Sara riu, ele... Um dos 3 anjos era assim. Sim, um dos 3 anjos era Deus. Era 2 anjos de Deus. Diretamente com ele. Os 2 saíram
com Abraão. Sim. Ali nós vamos ver o seguinte: quando foi dita essa promessa, quando foi confirmada essa promessa para Sara, ela riu. Então vamos deixar bem claro que ela não riu daquilo que Deus havia prometido, ela não riu da promessa. Aí você vem aquela pergunta: bom, se ela com 99 anos não riu da promessa, de que ela riu? Tá. E se com 99 anos ela já achava impossível, era com 100 que seria possível? Era com... Hein? Não, estou dizendo, ela com 99. 89, é isso mesmo. Ela com 89. Se ela riu naquele momento, seria com 90 ou com 91 anos que ela iria acreditar? Só para a gente poder fazer um raciocínio. Então, o ser humano, aí vamos largar, vamos deixar essa parte espiritual, vamos para a parte humana. O ser humano tem um problema muito sério. Nós, humanos, às vezes nós sabemos da coisa, conhecemos a coisa, mas não acreditamos, ou não damos o devido crédito que deveria ser dado. Vamos a exemplos aqui. Bíblia. Nós estamos... Quem falar que aqui dentro não aprendeu isso, não aprendeu porque está com problema de ouvido. Porque aqui nós já falamos várias vezes, pregado aqui sobre Jesus, relacionamento pais e filho, missionário. São várias informações que nós temos aqui que são ensinadas, são vários ensinos que são aplicados aqui, que nos mostra como deve ser a conduta do cristão. Todos nós ouvimos e conseguimos aprender isso. Só que o ser humano tem um problema sério. Quando chega na hora de colocar em prática certas coisas, ele vai pela conveniência. Exemplo, quantas vezes, talvez alguém de nós aqui, já foi num supermercado e o cara deu alguma coisa com preço errado, ou voltou troco errado, e nós não nos manifestamos dizendo: meu amigo, está errado. Vendo e enxergando. Será que não aprenderam isso? Esquece a nossa igreja, cristãos como um todo. Entendeu? Um exemplo simples. O que acontece? Quando Sara ela ri da situação que ela se da situação. Assim Pedro, no momento de dificuldade, ele olhou para a tempestade, deixou de olhar para Jesus. O Josafá, ele viu a dificuldade, entendeu a dificuldade. Ele fez o contrário. E foi orar. O rei Ezequias, ele viu a dificuldade e ele foi orar. Em que ela viu a dificuldade, ela riu, falou: não tem jeito. Ou seja, não deixa de ser uma incredulidade. O problema que a gente olha mais para as dificuldades do que espiritual. Aí é o que Paulo fala: nós não olhamos para as circunstâncias, né? Nós somos os da fé, que olhamos para você. Nós não caminhamos segundo o que vê, pela vista, mas pelo que nós não cremos. Então, assim, aí dá a diferença. Assim, momentos de dificuldade, todos nós vamos passar. Tem hora que a gente olha assim, não tem saída. Não tem saída. E é nesse momento que nós temos que falar: Senhor, não tem jeito. Mas para os nossos olhos. Aí o que o anjo falou, né? Para Deus há coisas impossíveis. Então nós temos que nos apegar a isso. Então essas histórias, elas estão registradas para nós. Para a nossa fé. Para a nossa fé, para nos alimentar. Vocês vão passar de dificuldade. Nós vamos passar. Você não chegou em casa lá, tá falando um negócio aqui, eu sei. Aí só acontece que eu tô dizendo que eu fiel, passou por toda dia. Aí o que acontece? Aí você, o que você tem que fazer? Senhor, eu estou numa situação, eu vou orar. Aí antes de você orar, Deus me mandou o recurso. Entendeu? Então tá aí, ou seja, ele não falha com a promessa dele. Exatamente. Nós precisamos, tá difícil, na hora da gente olhar para os montes, né? O profeta lá fala: da onde me virá o socorro? Eu olho para o monte, inimigo, olho para o lado do inimigo. Ou seja, o socorro vem do Senhor.
os céus e a terra. O que o pastor comentou aqui é exatamente isso. Quando você chega diante do obstáculo, qual vai ser a sua reação? Né? Josafá foi orar. Né? E você? Ela riu. O povo no deserto murmurou. O povo, aí você começa a pegar vários. Cada um murmurou aqui. Sabe por quê? É que nós somos muito imediatistas. E o tempo de Deus não é o meu tempo, o seu tempo. É muito. Já pensou se tudo acontecesse do jeito e na hora que a gente quer? E da forma que a gente quer? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ok? É porque eu já falei aqui, já falei lá da frente também. Então, prosseguindo aqui. Aqui ele vai falar sobre o riso de Sara, que nós já comentamos, entendeu? Mesmo a gente sendo incrédulo, mesmo a gente sendo infiel, Deus mantém-se fiel à sua palavra. Outra coisa, Deus mantém fiel é a palavra dele. Porque se ele fosse olhar para nós, a gente não tinha nada, né? Então a gente tem que estar muito ligado nisso aí. Então, Deus é bom, envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria com Sodoma e Gomorra. Então aqui está a segunda parte do que eu falei. Deus não nos deixa sem a informação, né? Ele não nos deixa sem informação, ele avisa o que ele vai fazer. Vamos lá. A segunda parte, agora nós vamos falar sobre os planos que Deus anuncia, o plano a Abraão. Veja bem, quando diz aqui, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até Deus, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Não é que Deus não saiba ou não sabia o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Claro, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Mas então por que a Bíblia diz que o clamor chegou até Deus e ele, olha bem, e ele foi lá verificar em loco, né, no local para ver se procedia. Não é isso que Deus foi lá ou mandou os anjos para ver se realmente estava acontecendo o que chegou para ele. Não, Deus sabia, e quando esses anjos vão lá, eles não estão indo lá para poder verificar e depois voltar para contar para Deus o que estava acontecendo, não. Isso aí representa um tempo que existe para o arrependimento, o tempo que existe para repensar as coisas. Sabia-se que a cidade era ruim, era cheia de maldade? Sim. Aí Deus manda os anjos. Vocês sabem o que eles queriam fazer com os anjos? Precisa falar? Não, né? Não tem bobo aqui não, né? Exatamente. Olha como que a maldade estava lá. Aí o que não me pergunta se é certo, se é errado, se perguntar eu não sei responder. O que Ló fez? Pegou as duas filhas dele e disse, fica com as minhas filhas e deixa os visitantes. Não, mas exatamente. Aí o que acontece? Deus interveio e não houve maldade nem de um lado e nem do outro lado. Todo mundo ficou o quê? Cego. Olha como que as coisas são. Então, voltando a repetir, Deus não exerceu juízo sem dar uma oportunidade para que Sodoma e Gomorra se arrependesse. Eles tiveram a oportunidade. Eles tiveram intercessão de Abraão, pedindo, Deus, se tiver 1, se tiver 10, se tiver... não destrua. Mas a coisa estava tão ruim, que não achou pessoas justas ali. Mesmo lá, o local está todo corrompido, Abraão não foi assim, não orou só pela família dele, não. Ele orou se tiver mais. Sim. Se houver um, ele já falou assim, agora eu quero geral. E foi diminuindo. Agora pensa bem se falar assim, se Deus falar assim, se Ipatinga tiver 30 mil justos,
Não fala em destruir, não, fala outra coisa. Se para ti não tiver 30 mil justos, eu vou dar uma bênção para todo mundo. Vamos inverter aqui. Aí chega o pastor Zezé, Deus, vem cá, não pode ser, sei lá, uns 10 mil, não? Aí ele começa a negociar, entre aspas, tá? Negociar, porque a situação é tão ruim que o próprio Abraão não acreditava que tinha aquele monte de gente. Entendeu? Aí vamos prosseguir aqui. Quando a gente vê duas coisas interessantes. Quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão entraram lá na contenda, né, que era a briga, Abraão virou para Ló e falou assim: Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para lá, eu vou para cá. Quer dizer, eu não vou ficar perto de você, eu vou para o outro lado contrário. Pela lógica, Ló deveria ter falado assim: ó Abraão, você como uma pessoa mais velha, eu deixo que você escolha. Não, ele não fez isso. Opa, olhou para lá, olhou para cá. Sabe por que ele escolheu aquela região de Sodoma e Gomorra? Alguém sabe por quê? Não é só por isso não, porque era a área mais fértil que tinha, eram as melhores terras. Ele botou o olho no que era melhor. É igual você fala assim, vamos trocar. Já viu quando a pessoa troca de carro? O cara fica assim, ó, bom, meu carro está com o pneu careca, bom, esse aqui não está. O cara começa a fazer comparações, né? E vai em cima da comparação. Ou seja, o coração dele já era cheio. O coração dele também não era tão... Tinha uns interesses também particulares. Aí, prosseguindo ali, nós vamos ver o seguinte, Paulo, olha lá, ó, o que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, aqui é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado como cristão, como crente. Eu vou falar os cristãos da Igreja Batista Shalom do Bom Jardim. Depois vocês contam para os outros também. A gente tem que ter muito cuidado com o que os pais da gente chamavam de olho gordo, olho grande. Você só olha o físico. Você olha o que te chama atenção. E costuma muitas vezes abocanhar aquilo sem saber o que tem por trás daquilo ou o que tem dentro daquilo. É o que aconteceu com Ló. Ele foi no que os olhos viu, mas não sabia que por trás daquilo tinha maldade, corrupção, tinha Deus que não concordava com as coisas. Quer dizer, se ele soubesse que aquela cidade era má perante os olhos do Senhor, que era a cidade ruim e tal, certamente ele ia falar assim: Abraão, você fica do lado de cá, que eu vou pro lado de lá. Eu imagino, isso aqui eu estou imaginando, tá? Baeu. Então vamos lá, continuando. Também ele poderia pensar em também pensar assim. Aí eu não preciso estudar o tempo todo, na poderia Ficar tranquilo. Tem pessoas teimosas, sabe? Não, eu nem falei desse aí, não. Eu não falei desse, eu só falei daquele que olha, vai no olho, né? Vai no olho. Ó, a gente vê muitas coisas acontecendo aí que a gente percebe muito bem. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Vocês olham lá um jogador de futebol. Normalmente o cara não tem prazo de estudar. Eles têm 8ª série, claro, um ou outro estuda, mas são assim, mas tem o quê? Grana. É tudo loira, nova, bonita, óbvio, é aquilo ali. Aí casam, aí passa 1 ano, 2 anos, daí a pouco o cara está tendo que pagar pensão de 300 mil por mês. Essas são as pensões que mensal que eles pagam. De repente o cara é preso, porque atrasou a pensão. Lê o jornal para vocês verem quantos jogadores de futebol são presos no estádio, são presos na saída, porque não pagaram pensão. Pensãozinha barata, 500 mil reais, né? É isso aí. Então, quer dizer, o cara olha uma coisa, vai naquilo, e depois vem as consequências. Então, é mais ou menos isso aí. Então, agora veja bem o que Deus disse ali. Então, o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que
é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então quer dizer, olha para vocês verem, Deus dando mais uma chance. Não é que ele não sabia, ele sabia, mas ele disse assim, olha, eu vou lá, né, para saber. Mas esse saber aí, ele já sabia. Mas ele estava dando uma chance para que houvesse arrependimento. E Deus vai nos dar a chance para consertarmos a nossa vida, para andarmos conforme a vontade dele, até no último segundo de vida. Abri um parênteses aqui. Muitos crentes, crente mesmo de igreja, tem uma vida, apesar de ser crente, tá, mas tem uma vida toda não atrapalhada no sentido, parece que nada dá certo. Vou tentar achar a palavra certa aqui. Mas sabe por quê? O cara vai deixando brechas, ele vai deixando aberturas, ele vai dando ouvido a coisas que não deve. Aí você acha que Deus vai entrar nesse negócio, abençoar? Deus é fiel, ele vai abençoar, ele não vai deixar você se perder, mas você vai ter uma vida toda. Você poderia viver a vida de forma mais leve, é isso que eu estou querendo dizer. Você não precisa de tanto transtorno, tanta dificuldade para passar pela vida. Ao fato que com Deus poderia ser mais tranquilo, mais leve. Não, mas você é uma confusão. Sei lá, a gente vê muito isso aí. Quem disser que não vê isso, vê sim, né? Então, aquilo ali, quando ele diz que está descendo, ele está dando mais uma chance. Ou seja, eu vou lá ainda vou dar prazo para vocês se arrependerem, para ver se alguns se arrependem, para ver se alguns mudam, entendeu? Então hein? Isso, as consequências. Exatamente. Se a pessoa comete um crime, matou alguém, ele pode converter, pode ser salvo, ou existe, mas a consequência do pecado dele vai existir. Não, mas o problema do Moisés é o seguinte, até que a morte, o que fez ele não entrar na terra prometida, não foi a questão da morte, foi a questão de uma desobediência e de uma... Ali alguns autores falam uma coisa, outros teólogos falam outra. Quer dizer, dizem que, primeiro, ele bateu com ira na pedra, quando era para tocar, é a primeira. E tem outros autores que dizem assim, ele diz assim, se vocês não acreditam que eu vou fazer, e pá! Ele trouxe para ele os holofotes da ação. Então, por causa disso, agora olha o que Moisés fez. Ele brigou, ele foi no rei, ele carregou o povo, ele subiu no monte, ele trouxe as leis, ele fez tudo, mas não chegou na terra prometida, por causa de desobediência, ou querer glória para ele, né? Então ele fez alguma coisa que não estava dentro do script de Deus. E ali outra coisa é o seguinte, a intercessão. A intercessão tem valia. Ali mostra que temos que interceder. Temos que interceder pelas pessoas, interceder pela família. Eu orei não sei quantos anos para o meu pai. Foi muito tempo mesmo. E meu pai se converteu uns 10 anos, mais ou menos, antes de morrer. E quando ele converteu mesmo. Não é que ele bebia, não era isso não. Ele era católico, não concordava com certas coisas da Bíblia, não concordava com certas interpretações dadas à Bíblia, mas quando ele converteu, ele largou tudo e queria levar todo mundo atrás dele. Ele não perdia chance para evangelizar, não. Lembra do pastor José Rodrigues, o pai do pastor Jessé? O pastor José Rodrigues era um senhor que tinha 6ª série, mas evangelizar igual aquele homem ali não é para qualquer um não, tá? Tem gente que faz, mas ele era bravo no negócio de evangelismo, ele não pedia uma oportunidade. E não é negócio que ele conversava com novo, com velho, com menino, com mulher, com qualquer um, evangelizando. Então nós temos que ver também a questão da intercessão. Vamos continuar intercedendo pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Quer ver um exemplo? Eu tenho família minha, não, praticamente eu não tenho família, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, já foi todo mundo embora, tem uns primos que moram longe, assim tal.
Mas eu fico vendo a família da Cris, a mãe dela e o irmão dela. Eu já preguei para eles, ela já pregou, e eu falo. Então, como eu tenho mais intimidade, de vez em quando eu falo umas coisas mais pesadas para eles, pesada da Bíblia, tá? Ó, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Isso não é coisa mais pesada que você falar para a pessoa. E ele vai tirando tudo na gozação, principalmente o irmão dela, tira tudo na gozação. Aí, há poucos dias atrás, não sei o que aconteceu, eu estava num churrasco lá, tomando todas, não sei o que aconteceu, ele deu um apagão na hora que ele estava voltando e bateu o carro. Ele literalmente deu um apagão. Aí correu lá, tirou o carro, porque podia dar polícia, que é negócio tudo. Beleza. Aí eu falei, tá vendo? Deus está te dando chance, que não sei o que, tal. Uma segunda vez, ele chegou em casa cansado, sentou no banco. Ele sentou com tanta vontade no banco, o banco quebrou. Ele foi, bateu a nuca na cabeça, bateu a nuca na parede. Pá, desmaiou, foi para o hospital. Falei, ó, Deus já te deu uma segunda chance. Aí quando foi, semana passada, atrasada, um primo dela saiu de casa, entrou na 116, bateu de frente com o ônibus e morreu. Eu falei assim, tá vendo, Cacá? É assim, Deus vai avisando, Deus vai dando chance. Para aquele ali, acabou. Se ele tiver que ir para o céu, ele já foi. Mas, se não foi, já está no inferno. Não tem mais meio termo. Você quer isso para você? Eu não. Essa é a resposta dele. Mas não cede. Agora, eu creio que pela misericórdia de Deus, eu creio que pelas promessas de Deus da intercessão, ele ainda vai converter, tanto ele quanto a mãe. Eu creio porque eu já vi essas experiências ao longo de uns 40 anos de evangelho. Então, pode crer, continue orando pelos seus familiares, continue orando e intercedendo pelos seus filhos que não são salvos, a palavra certa é essa. Continue intercedendo pelos pais, por mãe, por amigo, por parente, que Deus é fiel. Agora, obviamente, além de interceder, você tem que ter um bom testemunho, né? Porque as pessoas vão pelo que veem. Você tem que ter um bom testemunho para que cartas vivas, né? Para que você seja a carta viva daquilo que você prega. Entendeu? Então vamos lá. Aí nós vemos aqui sobre a questão da intercessão. Aqui é a história que quando os anjos chegaram lá em Sodoma, Ló estava na entrada da cidade. Só um detalhe, vocês já viram que várias vezes quando a Bíblia cita que alguém está entrando na entrada da cidade, no portão de entrada da cidade, sempre tem pessoas, eles sempre encontram no portão da entrada da cidade. Por quê? Porque ali era um local que fazia-se câmbios, trocas de dinheiro, vendas, era como se fosse um comércio. Então ali era um lugar muito movimentado. E aqui existe uma possibilidade de que Ló estava ali também a serviço, trabalhando, vendendo, comprando boi, vendendo boi, não sei. Era um local de trabalho, entendeu? É como se fosse um shopping, não. É um comércio, como se fosse a 28 de abril. Só para vocês entenderem, onde vende, compra. Se bem que vende e compra, tá certo. Então, era isso. E aqui ele volta a falar da intercessão. E uma coisa interessante que os homens que estavam tentando tomar, né, os dois anjos, parece que tinha até jovens e crianças no meio lá, fazendo a bagunça junto com eles. Quer dizer, aí uma outra coisa que a gente aprende também é que se tinha criança, provavelmente o pai dele estava lá também. Isso aqui é eu que estou falando, mas é uma tendência muito lógica. A segunda coisa é que essas crianças foram doutrinadas a esse tipo de prática. Ou seja, os pais transferiram para as crianças, para os filhos, um ensino que não era um ensino, vamos botar em 2026, que é um ensino bíblico. Hoje eu fico vendo pais não cristãos, onde o filho tem 12, 13 anos, já bebe com o pai. É isso que o pai está ensinando? Aí depois o pai converte, lá na frente, e quer que o filho largue a bebida, da noite para o dia. Não,
O meu pai, eu estou dizendo meu pai, ele lá atrás, ele bebia, lá atrás, mas bem atrás, quando eu era criança, ele bebia e fumava, mas não na minha frente, não perto de mim, e nem deixava eu fazer. Ele podia beber, mas eu não. Se bem também que eu nunca fui chegado à bebida. Graças a Deus, esse mal aí, eu nunca. Já tive acesso, nunca. Isso aí nunca foi meu forte, ou meu fraco, né? Então, esses anjos cegaram as pessoas e eles fugiram. Agora, olha a coisa interessante, logo após a fuga dele. Então, assim que eles estão saindo, alguém abre para mim só Romanos 9, 29 ali. Romanos 9, 29. Então, uma coisa interessante é que quando eles estavam saindo, a cidade foi destruída. E uma das ordens é: não olhe para trás. Ou seja, esquece o que você deixou para trás. O que nós temos de lição disso aí? Quando você converte, está lá em... Pastor, me corrija se eu errar. Parece que é 2 Coríntios 5,17. Que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se não for Coríntios 5,17, é por ali afora. Mas as coisas que você fazia no passado não pertencem mais a você. A gente diz que Deus já lançou isso no mar do esquecimento. Isso já não faz mais parte da sua vida, nem da cobrança que Deus vai fazer lá no dia do juízo final. Porque a partir do momento que você converte, essas coisas aqui não existem mais. Só que, por outro lado, como ser humano, você não tem que ficar preso a lembranças de trás, não. Está lembrado que a Bíblia diz assim, lançar mão do arado e não olhar para trás? Você está lembrado que quando o profeta foi convidado, ele falou assim, deixa eu ir lá em casa. O cara foi lá na casa dele para não ter problema dele voltar, e queimou boi, queimou carroça, botou fogo em tudo. Quer dizer, eu vou acabar com tudo isso para não ter risco de eu voltar. Aí tem crente que converte e você vai na casa dele, os discos lá de Raul Seixas, tá lá na casa dele, ele não vai ouvir aquilo, até não ouve, mas o maldito do troço está lá. Então quer dizer, aí quebra, joga fora, coisas que te ligam ou te fazem alusão a um passado que não é um passado muito legal, larga a mão disso, entendeu? E a esposa de Ló não morreu, não foi por causa de fogo, não caiu fogo em cima dela, não. Vocês prestaram atenção? Os que estavam em Sodoma e Gomorra morreram com fogo, enxofre que veio do céu. Mas a esposa dele morreu o quê? Virou uma estátua de sal. Por quê? Olhou lá pro disco do Raul Seixas lá atrás. Nossa, eu deixei lá isso, eu deixei aquilo outro. Não sei lá se é isso que passou na cabeça dela. Amigos, alguma coisa fez com que ela... Ou então a curiosidade. Curiosidade para ver. Deus fala assim, não olha para trás. O que está acontecendo, hein? Pô, virou estátua de sal. Então, cuidado com essas coisas. Deixa eu ler o 29 aqui. Ah, tá. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos por sua mão e seríamos semelhantes a Gomorra. Não sou. E vocês saberam que até hoje, de vez em quando a arqueologia fala que encontrou o local físico dela, mas lá não tem nada. Não tem nada, vezes nada. Prosseguindo aqui, porque teve um texto legal que eu separei aqui. Só para vocês terem ideia. Alguém leia para mim Pedro 7 e 8. Segunda. Não. Segunda 7 e 8. Vai falar de Ló. Versículo 7 e 8, eu não coloquei o capítulo não. Vai falar de Pedro, que é pequeno.
É 7 e 8 o versículo. Eu anotei o segundo. O que está dizendo? Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento e permitido daqueles subordinados. E este justo, pelo que via e ouvia quando habitavam deles, aumentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Exatamente. O crente, o salvo, ele tem que incomodar. As coisas erradas tem que incomodar a gente. Se está acontecendo alguma coisa, você sabe que a Bíblia não comunga, e você... Eu não vou nem falar de futebol na hora do jogo, na hora do culto, para não arranjar confusão, mas alguma coisa desse tipo. Não vou falar disso não vou nem falar. Entendeu? Tem que incomodar. Eu não posso ficar assim, sem falar alguma coisa, se o pastor José resolver, mesmo ele sendo pastor, vamos passar o jogo ali, eu vou falar com ele, pastor, eu não vou vir não, eu vou falar com ele, ele pode até me excluir da igreja, mas que eu vou falar, entendeu? Então quer dizer, não é para arranjar contenda, mas a coisa tem que te incomodar de uma forma ou de outra, tem que incomodar. Até que adiantar o culto, que eu não concordo, entendeu? Só vou externar minha opinião, que eu não concordo adiantar o culto, porque entra naquele negócio de porta estreita, vou adiantar porque na hora do jogo não vai vir ninguém na igreja. E realmente muito irmão não vai vir, você pode ter certeza. Principalmente se der prorrogação. Se der prorrogação, vocês não assistem a prorrogação, eu estou avisando, tá? Então se alguém não vir é por causa da prorrogação. Então o que acontece? A igreja, quando ela adianta o culto, eu entendo que ela está priorizando outra coisa. Porque se o cara não vem, se o membro não vem, é problema de Deus. Você está achando que lá no céu, Jesus vai fazer qualquer coisa, algum artifício lá, mudar alguma coisa só para entrar mais gente? Não, não vai fazer isso não. Aí já é ruim. Agora, usar o telão do templo para passar o jogo, e vão passar o telão, e vem todo mundo de camisa do Brasil ainda. Deixa eu correr aqui, porque senão o pastor vai brigar comigo. Não adianta vir para dentro da igreja eu brinquei com o pastor Dudu ontem, porque a gente estava num evento lá em coisa, e ele falou sobre isso. Ele falou assim, por exemplo, eu não assisti que a França ganhou do Paraguai. Eu falei, pastor, eu nem sabia que a França está jogando com o Paraguai. Estou melhor que o senhor ainda. Brincadeira. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra, aqui entra onde eu disse para vocês que ali houve aquela destruição daquelas duas cidades, e que o fato da esposa dele, de Ló, ter morrido, não foi por causa do fogo. O fogo consumiu aqueles lá que faziam parte, comungavam do pecado, praticavam, comungavam, aceitavam o pecado. Você não precisa praticar, não. A Bíblia diz o seguinte: quem sabe fazer o bem e não faz, ou quem conhece o que é certo e é errado, minha versão atualizada, quem conhece o que é certo e errado e comunga com essa prática, é pecador do mesmo jeito. É isso que a Bíblia está falando, na minha versão. Mas no original é a mesma coisa. No original está assim: aquele que sabe fazer o bem e não pratica está cometendo pecado. Então, concordar com coisas erradas é errado do mesmo jeito. E o que fez a esposa dele morrer é porque exatamente ela olhou para o passado. Quando foi pedida, não olhe, larga a mão de tudo. E ela não fez isso aí. Essa terceira parte que eu já contei, eu já falei ela. Imaginação, os dois correndo, segurando a mão, os dois, um exemplo. Ela virou estátua de sal, ficou para trás, mas ele não olhou, ele não tinha confiança, deixou para lá também, deixou para lá. Ele seguiu o caminho dele em frente, entendeu? Isso mesmo. Porque se ele parasse para olhar para ele, pelo menos a mão dele virava estátua também, né? Então, ali é exatamente isso aí que a gente estava falando, sobre a questão dela ser a estátua de sal. Alguém leia para mim só Colossenses 3, 1 e 2. Ali é onde Paulo fala assim:
vocês são crentes, belezinha, vocês não estão prostituindo, vocês não estão tendo mais ídolos, tal, mas eu ainda tenho alguma coisa contra vocês. Vai lá, Colossenses 3, 1 e 2. O que está falando aí? Portanto, se já ressuscitaram em Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Exatamente. Agora que nós somos convertidos, somos salvos em Jesus e estamos num processo de santificação, é buscar as coisas do alto. O que é buscar a coisa do alto? Quando você vem aqui na escola bíblica dominical, você está ouvindo uma mensagem, isso é uma mensagem do alto. Isso é mensagem de um estudo bíblico, uma escola bíblica dominical, esse tipo de coisa. Já finalizando, eu não vou falar desse negócio de fogo aqui, porque a gente fala assim, desce fogo, desce fogo. Depois a gente tem que estudar um pouquinho sobre isso separado. Mas aqui na conclusão, cadê a conclusão? Isso. Na conclusão, o que acontece aqui? A cidade de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para se arrependerem. Então todos nós, Deus nos dá um tempo. Nós temos tempo sim de repensarmos as nossas atitudes, nós temos tempo sim de decidirmos se vamos continuar ou não, mas não é só tempo não. Além do tempo, nós temos o aviso. Deus avisa e dá tempo. Existe o tempo aceitável. Acabou esse tempo, já era. Então, vamos estar atentos nisso aí e lembrar que quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade de Deus. Já